Esse mês eu estou ministrando uma série, A Visão. Cada um que está aqui sentado tem um sonho, um desejo, tem uma visão para a sua vida. Tem uma visão para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida de relacionamento com Deus. Tem uma visão. Agora guarde o que eu vou te dizer. Se você quer que aquilo que é a visão da sua vida se concretize, alinhe a visão de Deus à sua visão, porque quando a sua visão estiver alinhada com a visão de Deus, haverá um fluxo de favor, haverá um fluir da graça de Deus, e todos os seus sonhos, planos, projetos, a sua visão para a sua família, isso vai se realizar. Por isso você precisa entender o que é a visão de Deus. Eu falei sobre o propósito de Deus na sua vida. O propósito dele é que você viva conectado em aliança. Não nascemos para viver sozinhos. O poder da concordância. Semana passada eu falei sobre a necessidade de você ser testemunha, a maior missão do cristão, ser testemunha até os confins da terra. Conte a sua história para alguém. Você não precisa ser pastor, pregador, mas você tem uma história com Deus. Conte a sua história. E sendo testemunha, Deus vai entrar na vida daquela pessoa. Essa é a visão de Deus para a sua vida. Quando Ele te salvou, Ele tem um plano, Ele tem um projeto. Que você seja testemunha, que você entenda o poder da unidade, ande conectado com as pessoas. A Bíblia diz, aonde dois estão, Ele está presente. Quando dois ora pedindo alguma coisa, qualquer coisa, Deus realiza. Quando um cai, o outro levanta. Um vence 1000, dois vencem 10.000. Então você precisa entender que essa é a visão de Deus. E hoje eu quero continuar com algo poderoso, que é protegendo a semente. Todas as vezes que você fala de Jesus para alguém, é uma semente plantada no coração daquela pessoa. E essa semente, ela precisa germinar, ela precisa brotar. Em Mateus capítulo 13, do versículo 1 em diante, há uma parábola poderosa. Jesus diz: havia um certo semeador que saiu a semear. Uma semente caiu à beira do caminho. Outra semente caiu em um solo rochoso. Outra semente caiu num bom solo. Mas logo vieram os espinhos, as ervas daninhas e abafaram. Ela não criou raiz e morreu. Mas uma semente caiu em um solo fértil. Criou raízes, cresceu, germinou e deu frutos. E aí Jesus começa a comparar isso com a nossa vida. E ele diz: a semente que caiu na beira do caminho é a semente que vieram os pássaros e roubaram. E ele começa a explicar essa parábola. E eu quero que hoje você entenda. E não importa se você está aqui pela primeira vez, não importa se você vem aqui de vez em quando, ou se você é membro dessa igreja há mais de 20 anos. O que eu estou dizendo aqui é para todos. Você quer prosperar? Você quer que os seus planos, sonhos e projetos se realizem? Mateus capítulo 6, versículo 30 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas, carro, viagem, emprego, algo que você sonhou no passado, algo que seja essencial, algo que seja banal, todas as coisas o Senhor fará por você. Ou seja, quando você entende o sonho, o plano de Deus para a sua vida, quando você entende a visão de Deus para a sua vida e você cumpre, o Senhor traz sobre a sua vida todas as coisas. Se você quer alcançar vitória na sua visão, nos seus planos, nos seus projetos, alinhe a sua visão com a visão de Deus. Ou seja, esse texto e essa parábola fala
sobre a responsabilidade de todos nós de proteger a semente. A palavra de Deus plantada na vida de qualquer pessoa, ela precisa ser protegida. A primeira semente, ela caiu à beira do caminho. E logo veio o pássaro e comeu e levou ela embora. O que é isso? É quando a palavra de Deus entra no coração de alguém, mas não existe nenhum acompanhamento. Não existe ninguém do lado, não existe ninguém perto. É tão simples, é só um toquezinho, e aquela semente sai da beira do caminho e cai na terra. Tem tantas pessoas que escutaram o Evangelho, escutaram sobre Jesus, precisam de uma mudança de vida, e não tiveram porque ela caiu na beira do caminho, mas não tinha absolutamente ninguém para cuidar, ninguém para empurrar aquela semente, era só um toque, era algo simples. Mateus capítulo 13, versículo 19 diz, quando alguém ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e rouba o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que é isso? É quando a pessoa recebe uma palavra, às vezes ouve você, o seu testemunho, ou vem na igreja, mas de repente o diabo rouba aquilo. São as pessoas que ficam sozinhas. Você não nasceu para viver sozinho. Deus não te criou. Palavras ensinam, mas exemplos arrastam. Você tem que entender que nós somos seres que vivemos por referência. Você vê uma criança de 3, 4 anos andando igual ao pai, com o mesmo trejeito, vestindo igual a mãe. As pessoas, quando ouvem a palavra de Deus, estão nascendo espiritualmente, elas precisam de referência, e não importa se você é novo na fé, você é referência para essas pessoas, é uma responsabilidade nossa. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10 diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa de quem trabalha com 2 pessoas, se cair um, o outro ajuda a levantar. Provérbios 27, 17 diz, assim como o ferro com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Deus não nos criou para vivermos isolados. Enquanto estivermos isolados, nós seremos presas fáceis para o maligno. Nós precisamos estar alinhados e conectados. A segunda semente, ela caiu no solo pedregoso. É a semente que não criou raiz. Mateus capítulo 13, versículo 20 diz assim, quanto à semente que caiu no terreno pedregoso: esta é aquela que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação, uma perseguição, qualquer coisa, que logo faz com que ela abandone. Não adianta a pessoa receber a palavra, ficar emocionada se ela não tem supervisão, se ela não tem alguém cuidando. Raízes são criadas quando você cria relacionamento. Não importa quem você é, não importa o que está acontecendo na sua vida, ainda que você esteja com dificuldade ou com problema, você pode gastar um pouco do seu tempo ajudando essa pessoa a consolidar aquela semente, até que ela crie raiz e ela esteja firme. Algum tempo atrás eu escutei uma pessoa dizendo: eu não gosto de ir na embaixada, igreja muito grande, 2, 3 cultos, lotado, a gente entra e sai, ninguém nos vê. Eu disse: é porque você não conhece a embaixada. Domingo é casa da avó, reúne todos os filhos, os netos, e a gente come, ri, canta, dança. A nossa vida na embaixada é conduzida em algo chamado GR. É um grupo de relacionamento perto da tua casa.
É aonde você vai e ali tem 8, 10, 15 pessoas e você cria um relacionamento. E ali é uma família. E ali você conta os seus problemas, as suas dificuldades. Tem gente te ouvindo, orando por você, trazendo uma palavra. E se reúne como nesse testemunho. E vai te visitar no hospital, ou seja o que for. Entra num propósito de jejum junto com você. E aí no outro domingo reúne todos os filhos, os netos, a família inteira lá na igreja. E aí a gente faz uma grande festa, como domingo na casa da avó. Querido, a igreja não cresce no domingo à noite. Ela cresce de casa em casa, de 2 em 2 líderes cuidando. E é nesses grupos que você cria relacionamento. Tem alguém aqui que frequenta um GR? Diga eu. Olha o tanto de gente. Isso aí é o quê? Eu estou numa igreja grande, mas tenho relacionamento, estou conectado, estou ligado, estou com pessoas perto de mim. E é assim que a semente vai criando raiz. Existe algo poderoso na igreja chamado legendários. Esse é o 7º ano que começou no Brasil. Ai, desculpa. Espirrar de microfone é ruim, faz um barulhão. Há 7 anos nós começamos. Quando eu estava na Guatemala, o pastor Cash falou comigo. Cheguei e falei: Ricardo, vai para Guatemala, tem algo extraordinário, chama Legendários. Ele disse: o que é? Eu falei: não sei, vai lá, fica sabendo e me conta. E o Ricardo foi com mais 2, 3 pessoas. E ele chegou e disse: isso é extraordinário, nós precisamos disso. E aí levou um outro grupo. E aí nós começamos há 7 anos atrás. Mulher é algo extraordinário. Mulher é algo que nós não vivemos sem. Mulher é algo doce, é meigo, é a alegria da vida de um homem, mas nada mais complicado do que entender uma mulher. Uma mulher olha para outra e diz: vamos no banheiro. Fazer o quê? Coisa estranha. Imagina se olhar para o homem: vamos no banheiro. que é isso? É estranho. Os homens vão para o legendário, eles chegam aqui abraçando, beijando. Eu acho que se chamar para ir no banheiro, vai todo mundo junto. Mas você sabe o que é isso? O extraordinário não é o que acontece na montanha, é o que acontece a partir de segunda-feira. Agora esses homens querem estar conectados com outros homens, e aí eles falam da vida deles, aí eles oram juntos, e eles se encontram toda semana, e eles começam a criar raízes. Se igreja era coisa de mulher, isso era no passado. Hoje igreja é coisa de homem, cabeça, sacerdote do lar, trazendo a sua família, ocupando a posição que ele sempre deveria ocupar. Por que isso está acontecendo? Porque existe gente cuidando de gente. É essa a visão de Deus, é esse o propósito de Deus para a sua vida. Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmes na fé, como foram ensinados. Efésios capítulo 3, versículo 17. E oro para que, estando vocês arraigados e alicerçados em amor, possam compreender a vontade de Deus para a vida de vocês. A terceira semente, a semente caiu entre os espinhos. Ela criou raiz, mas vieram os espinhos, as ervas daninhas e abafaram elas. Não deixaram ela crescer. Ela chegou a germinar, mas ela não pôde crescer. Ela foi abafada. É a vida sufocada. Sufocada pelas coisas desse mundo. Sufocada pelos assédios. Sufocada pelas situações que esse mundo cria. E elas não permitem que as pessoas dêem frutos. Quantas pessoas você conhece que estavam na igreja ou vieram à igreja
entregaram a vida a Jesus, mas não estão mais, e estão perdidas, estão longe de Deus. Se elas estão assim, isso significa que você também pode estar assim. Isso é para que você entenda que gente precisa de gente. Aqui está falando de algo a mais. Aqui não é só de um acompanhamento, um toquezinho na semente. Aqui está falando de gastar tempo, arrancando os espinhos, arrancando as ervas daninhas. Aqui é quando você telefona para alguém, você ora com alguém, e você vê que a situação é mais crítica, e você marca um café, ou você vai visitar essa pessoa, e você vê que é uma situação mais delicada, e você diz, vamos orar junto por 3 dias, eu vou jejuar junto com você. Querido, escute o que eu vou te dizer. Se Jesus entrou na sua vida e te salvou, você precisa entender que a visão dele para a sua vida é que você cuide de pessoas, porque a semente precisa ser protegida. A palavra de Deus, ela cai, mas ela precisa ser zelada, ela precisa ser cuidada. Todas as 4 sementes, a na beira do caminho, a no solo pedregoso, ou essa que nasceram os espinhos, todas elas podem estar num solo fértil, germinar e dar fruto. Depende de quem? Depende de quem? De Deus? Não. O que ele tinha para fazer, ele já fez. Agora depende de mim, depende de você. E aí tem a 4ª semente que caiu numa terra boa. É onde essa pessoa recebeu cuidados. É onde a maioria de vocês passaram. Alguém perto, alguém que orou. Quem está aqui hoje e no começo da sua vida cristã teve alguém que orou por você, que te ligou, que te visitou, que te ajudou, que jejuou, que te deu uma palavra? Alguém, diga eu aqui. Todos nós passamos por isso. Eu posso contar a minha história. A minha história foi assim, marcada por pessoas que me ajudaram, pessoas que me aconselharam, pessoas que oraram por mim. A vida cristã não é uma vida para se viver sozinho. A vida cristã não é uma vida que você simplesmente ouve a palavra de Deus e está tudo bem. Eu quero te mostrar algo. Guilherme, sobe aqui, traz a espada. Eu quero que você entenda algo poderoso. A Bíblia diz que a palavra de Deus é uma espada. Ainda diz que é uma espada de 2 gumes. E é interessante como Jesus faz uma analogia da palavra e da espada. Guilherme, segura essa espada. Segure assim. Isso. Essa espada foi forjada em fogo e pressão. Para ser feita uma espada, ela precisa passar em altas temperaturas e muita pressão, para que ela tenha a utilidade dela. A palavra de Deus foi forjada no fogo e na pressão. Olha a história de cada um dos homens de Deus, usados para escrever a Bíblia. Olha cada uma dessas histórias. Mas a palavra, ela é lançada por mim, por você, como um testemunho. Às vezes a gente tem um amigo e a gente conta do que Jesus fez na nossa vida, e essa é a semente da palavra de Deus. O que nós estamos fazendo? Nós estamos entregando para essas pessoas a espada, que é a palavra de Deus. E agora essas pessoas têm a palavra de Deus na vida delas. E essas pessoas começam agora a viver uma vida nova. É a semente na beira do caminho, que é a palavra de Deus. É a semente no solo rochoso. É a semente que vieram os espinhos.
Mas se tem alguém ali por perto, ajuda para que essa semente prospere. Só que eu quero que você entenda, todas as vezes que você traz a palavra de Deus para alguém, você está entregando uma espada. Está balançando. A ponta está balançando. Quando você entrega a palavra de Deus para alguém, você está dando uma espada, mas você está colocando um peso sobre essa pessoa, porque a palavra de Deus começa a confrontar essa pessoa, e cada dia que passa, essa palavra começa a pesar mais na vida dela, porque ela entra em crise. Quem adulterava não adultera mais por causa da palavra, quem mentia não mente mais, e cada dia que passa ela vai pesando mais ainda. Mas basta uma pessoa, só uma, que esteja do lado e alivia o peso da palavra. Aqui. E se vier mais uma, olha como é simples. O que está me custando isso? Está pesado para mim? Sim ou não? E para ele? Agora está tranquilo. As pessoas caem, porque a palavra de Deus se torna um peso na vida delas. Porque essa palavra começa a transformar. Essa palavra começa a confrontar. E essas pessoas precisam, vem mais um. E essas pessoas precisam de quê? De gente, cuidando de gente. Não é só trazer a palavra, é ter gente que ajuda essa palavra a ser sólida. E essa semente não vai se perder. E vai nascer raiz. E vai germinar. E vai dar fruto. E isso não é pesado para você. Mas você está aliviando alguém que nunca mais vai deixar a palavra de Deus pelo resto da vida. Obrigado. Você nasceu em Cristo com um propósito: ajudar pessoas. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Eu quero te desafiar hoje a sair daqui e não pensar em você. Pense em alguém. Pense em alguém que você trouxe na igreja ou que você levou no GR. Pense em alguém da sua família, que talvez a semente caiu na beira do caminho, talvez a semente caiu no solo duro, ou espinhos cresceram. Você pode ir lá e ajudar a proteger aquela semente. E às vezes para você é tão simples, é tão leve, mas aquilo pode livrar uma vida da ruína, da desgraça, de perder a palavra de Deus, de perder a semente. Quero que você traga na sua mente que a visão de Deus para a sua vida é que você gaste tempo com gente, que você seja presente na vida de alguém. Quando a sua visão, seja ela financeira, familiar, seja ela espiritual, emocional, não importa, mas quando a sua visão estiver alinhada com a visão de Deus, haverá um fluir, haverá um fluxo de favor e graça. E esse fluxo de favor e graça não vai cessar. E sabe o que vai acontecer? Quando você estiver alinhado com a visão de Deus, a sua visão vai se cumprir. Os seus sonhos, os seus projetos vão se cumprir. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, levanta uma nova geração. Geração de homens e mulheres que entende que o maior mandamento é amar o Senhor
acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a nós mesmos. Uma geração que entende que a maior missão de um cristão é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É gastar tempo com gente, é ouvir gente, é falar com gente, é estar do lado de gente, é saber que a espada no início será pesada, mas nós podemos aliviar o peso. E essa semente vai criar raízes, vai germinar, vai crescer, florescer e dar frutos. Deus levanta uma geração cheia do Espírito Santo, uma geração que entende o chamado e a visão de Deus para as nossas vidas. Isso não é um chamado pastoral, isso é um chamado para todos. Senhor, eu abençoo essa igreja, todos aqueles que estão assistindo online, participando do culto, sejam cheios do Espírito Santo e entendam o chamado e a responsabilidade para cuidar de gente. E eu sei que quando a nossa visão estiver alinhada com a tua visão, todas as coisas o Senhor acrescentará. Pai, eu abençoo cada um. Pegue na mão de alguém que está do seu lado, por favor, e levanta e diga bem alto: Deus, quando estamos juntos, conectados, essa é a tua vontade, sermos um entre nós, um com o Senhor. Seremos maiores, seremos melhores, nada e ninguém poderá nos deter ou nos impedir. Seremos mais que vencedores, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Foi para isso que o Senhor te chamou.